Olá pessoal, eu sou Wesley Miranda, psicólogo, psicodramatista, e eu quero falar nesse vídeo sobre depressão. Primeiro eu quero falar que hoje é dia 27 de dezembro de 2021, e aí vocês podem se perguntar, por que falar de depressão nessa época do ano? Quero começar por esse ponto. Porque nessa época do ano, onde a gente acabou de passar pelo Natal e a gente está chegando na virada do ano, né, de 2021 para 2022, sempre nessas datas comemorativas, algumas pessoas têm a tendência de ficar um pouco mais reflexivas. E nem sempre essas datas comemorativas são comemorativas para todo mundo. Então, o que eu quero dizer é que nesse momento é um contexto propício para que as pessoas possam refletir mais sobre a vida, refletir mais sobre como andam levando as suas vidas e, consequentemente, podem surgir alguns sintomas, algum adoecimento específico da depressão. E por que então é importante falar? Algumas pessoas podem ter passado por algumas situações específicas em algum momento do decorrer da vida e que não foram, que esses momentos de natais e de ano novo traz lembranças, traz memórias que não são boas, que trazem uma carga pesada, negativa, que traz uma carga de angústia e de sofrimento. Então é importante falar sobre depressão também nessa época de Natal e de Ano Novo. E agora que a gente vai chegando em janeiro, que tem mundialmente e também aqui no Brasil conhecido a campanha Janeiro Branco para poder falar sobre a saúde mental e a saúde emocional. E é sempre muito importante falar sobre depressão para ir quebrando esses tabus e ressignificando e também criando uma esfera de psicoeducação e de compreensão sobre a depressão e sobre a saúde mental. Então eu quero começar a falar sobre o que é depressão. Para isso eu busquei em alguns livros e principalmente num livro que eu gosto muito, da Elizabeth Senni, que é uma psicodramatista e que ela que ela aborda a depressão de uma forma muito interessante. E aqui ela fala aqui, ó, no campo da psiquiatria, a depressão é uma doença mental crônica que desafia a ciência a buscar formas mais eficientes de tratamento, conduzindo os pacientes deprimidos a uma remissão sintomática e a um desaparecimento do processo fisiopatológico e mórbido. O termo depressão pode ser utilizado tanto para sintomas isolados, situações normais da vida, ou associados a manifestações clínicas como em síndromes clínicas com vários sinais e sintomas depressivos, ou ainda como uma perturbação primária do humor. Olha que interessante. Então, é importante falar que a depressão é um transtorno do humor. Primeiro não, que eu já estou ficando falando isso já demais. Mas é importante salientar que esse não é um vídeo, não é uma videoaula, não estou aqui dando aula para ninguém. Eu estou aqui promovendo uma reflexão e na verdade é um vídeo educativo para poder chegar a informação às pessoas. Então, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, aproximadamente 340 milhões de pessoas apresentam pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Isso é um número altíssimo, né? E as especulações aí são que a depressão seria a doença do século, né? Do século 21. Olha, mais dados. O transtorno depressivo pode afetar pessoas em qualquer fase da vida, inclusive na infância e adolescência, e evolui de forma crônica para aproximadamente 20% dos indivíduos. Ó, isso é importante. A duração média do episódio depressivo é de 20 semanas, segundo Duboyevsky, e o risco de um segundo episódio é de 50%. E após o terceiro episódio, esse risco se amplia para 90%. O intervalo entre cada novo episódio tende a ser menor, mais abrupto, e os sintomas depressivos podem se repetir, como também podem surgir outros novos e mais graves. A taxa de prevalência para a depressão é aproximadamente 2 vezes maior em mulheres do que em homens. Eu vou falar nisso aqui num outro tópico que eu coloquei. Olha para vocês verem. E aí, eu gosto dessa definição que ela coloca aqui na página 49. E aí a gente vai seguir para os próximos tópicos que eu acho importante abordar. Ela coloca aqui assim essa definição que eu achei muito importante falar. Em suma, o amor,
O ato falho. Em suma, o humor deprimido é mencionado como uma sensação forte de tristeza ou total desesperança, falta de coragem ou ainda uma angústia indescritível. Nas depressões leves ou moderadas, o humor pela manhã pode apresentar-se pior e no decorrer do dia melhorar. Mas quando a depressão é grave, ele tende a permanecer inalterado. Às vezes a tristeza vem mascarada de sintomas somáticos e, por muitos casos, a irritabilidade e a sensação desproporcional de frustração tomam conta do indivíduo. A diminuição ou falta de energia em 97% dos deprimidos, ou falta de motivação, cansaço, fadiga ou preguiça exagerada dificultam e muitas vezes impossibilitam o andamento das atividades domésticas, laborativas ou sociais. A falta de prazer para qualquer coisa, inclusive na esfera sexual, recrudesce. O apetite, o sono e as atividades psicomotoras apresentam-se perturbados, para mais ou para menos. A motivação, a atenção e a concentração diminui. A autoestima e a autoconfiança diminui para alguns. Aumenta o sentimento de culpa pela sua incapacidade, os pensamentos negativos, perda, desamparo, morte, privação, inferioridade, desvalia e o pessimismo predominam, levando os deprimidos muitas vezes às ideias recorrentes de morte e suicídio. Olha, tanto que é importante a gente falar e entender justamente por isso, né? E aí, Wesley, qual que é a diferença de tristeza e depressão? Isso é um ponto fundamental para a gente trabalhar por esse aspecto de psicoeducação. Tristeza é uma emoção. Depressão é um estado depressivo. É diferente. Porque tristeza, todos nós sentimos tristeza. É uma emoção comum, como todas as outras. Alegria, medo, raiva, que mais? Tristeza, né? Todas as emoções que todos nós sentimos a todo momento. Nós somos seres emocionais, que a todo momento a gente está passando por alguma situação que nos desperta alguma emoção. Então, a tristeza também é normal. Todos nós vamos sentir. Por exemplo, se alguém perde um emprego, a pessoa vai ficar triste. Normalmente, né, a pessoa fica triste. A não ser que era um emprego que ela não estava feliz, que ela era um papel profissional que ela não gostava mais. E mesmo assim, ela vai ficar triste, que pode ser que ela fique preocupada como que vai ser agora a aquisição de renda, como que vai ser agora seu processo de sobrevivência, a instabilidade financeira. Se a pessoa perde um relacionamento, se o relacionamento termina, ela também vai ficar triste. Então, vários acontecimentos da vida e até coisas corriqueiras do nosso dia a dia podem nos despertar a emoção da tristeza. Agora, o que caracteriza um sintoma depressivo é a durabilidade desse sintoma. Se esse sintoma permanece por mais de 7 dias, de 7 a 15 dias, e aí você precisa ficar de olho. Se você tem alteração no sono, se você tem alteração, igual ela disse aqui, né, com mais irritabilidade, com mais perda na autoestima, perda na autoconfiança, perda na produtividade, mais cansaço, mais desânimo, dor de cabeça, tudo isso é sintoma da depressão. Então aí eu já respondi o que é depressão. Quais são as causas? As causas eu gosto muito de falar, assim, que são 3 eixos que são importantes a gente abordar quando a gente fala de causas de depressão, que são os aspectos genéticos, os aspectos ambiental e comportamental. Acho que esses 3 aspectos são importantes a gente pensar quando se fala em causa da depressão. Porque não é uma causa só, não é uma única causa para todo mundo, e cada indivíduo pode ser que desperte esse adoecimento por uma causa diferente, por uma causa específica, e cada indivíduo também vai corresponder, vai desenvolver sintomas diferentes. Por isso que o tratamento também é diferente, a gente já vai chegar no tratamento. Então, 3 causas: genética,
ambiental e comportamental. Genética por quê? Porque as pessoas que têm na família de primeiro e segundo grau, outras pessoas que já tiveram depressão, têm uma probabilidade de também desenvolver depressão. Por que probabilidade? Porque não é certeza, não é determinante. Porque eu tive uma mãe ou uma avó que tinha depressão, eu também vou ser deprimido, vou ter depressão? Não. É uma probabilidade. Então, a pessoa está, vamos dizer assim, num grupo de risco, numa maior vulnerabilidade de desenvolver depressão. A pessoa precisa ter hábitos mais saudáveis e se cuidar, né? Ter um processo mais de olhar para não desenvolver, né? De entender o autocuidado e sempre estar buscando... está entendendo a si mesmo, as suas relações e todos os eixos que compõem a saúde para poder não desenvolver esse processo depressivo. Ambiental. Aí eu falo do contexto ambiental para poder falar do contexto social e do contexto social, pensando pela parte micro, pela parte macro, né? Numa esfera menor e numa esfera maior. Por quê? Nós somos, sim, influenciados pelo meio em que a gente vive. A gente falar que não é ser negligente. Nós somos influenciados. Então, por exemplo, se você convive com uma pessoa que tem depressão, você vai desenvolver depressão? Pode ser que sim, mas não é determinante. Da mesma forma da genética. Essa carga genética, essa carga aí da família, né, dessa hierarquização desse processo, a mesma coisa. E por último, comportamental. Não, aí voltando, nesse ambiental é importante, por quê? Porque entra alguns grupos que têm maior propensão a desenvolver depressão. Por quê? Por alguns riscos de uma certa vulnerabilidade, de um certo risco social. Por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas pobres, mulheres, porque a gente entende que todas essas pessoas que eu disse, né, que estão dentro dessas categorias, sofrem algum tipo de recriminação, tipos de preconceito, de exclusão, e aí tem uma tendência a desenvolver, tem uma maior tendência a desenvolver depressão. Não quer dizer que vá também desenvolver depressão. É importante deixar isso claro. Então, por exemplo, a pessoa da comunidade LGBTQIA+, né, que cresce dentro de uma família que é preconceituosa, que não entende a orientação sexual da pessoa e que por esse motivo, exclui ela, rejeita ela, negligencia os cuidados e às vezes até impõe algumas condições onde a pessoa precisa se anular para poder viver dentro das conservas que esse ambiente determina para ela. Então ela vai ter uma propensão a desenvolver uma depressão. Em alguns casos, algumas vezes a pessoa é expulsa de casa, a pessoa apanha, é agredida, passa por um processo de agressão psicológica, de agressão física. Aí a pessoa precisa criar um outro ambiente social, construir uma outra família, estar num outro ambiente que seja mais saudável e até se reconstituir de novo. Então, percebe? E aí, por último, comportamental, que são alguns comportamentos de risco que as pessoas vão desenvolvendo. Por exemplo, a utilização de drogas, quando a gente se coloca num campo de uma marginalidade. Claro que dentro disso está envolvido vários outros aspectos que eu não estou abordando aqui. Por exemplo, lá também, para falar sobre a depressão, tem vários níveis da depressão, tem vários... depressão unipolar, depressão bipolar. Então, são vários aspectos dentro do transtorno de humor que precisariam ser abordados. Como eu disse, isso não é uma aula, é só um videozinho educativo. Então, e aí, quais são os tratamentos? Quem a gente deve procurar? Primeiramente, eu acho que deveria se procurar um psicólogo.
Então, acho que é importante pensar assim, precisa avaliar o processo, é importante fazer um processo de autoconhecimento para poder avaliar os sintomas. Mas, percebeu que precisa de ajuda? Percebeu que está com alguns sintomas? Porque o ideal, né, eu vou falar do ideal e vou falar que às vezes é uma postura do real, né? Que o ideal seria trabalhar com uma prevenção, a gente atuar no aspecto de uma prevenção, mas infelizmente não é o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas só procuram tratamento quando já está com sintomas graves, quando já está com prejuízo na sua rotina diária, quando já está com prejuízos na sociabilidade, na produtividade, e aí já precisa intervir com psicoterapia, com medicação, com atividade física, porque o tratamento ele precisa ser global. Da mesma forma que o ser humano ele é entendido de uma forma global, o tratamento também precisa ser de uma forma global. Se fosse encarado de uma forma preventiva, a psicoterapia, a atividade física, possivelmente daria conta antes de desenvolver sintomas mais graves. Mas como a gente ainda não tem essa cultura permeada e instaurada para a gente ir por esse caminho, então é importante assim, eu tenho um filho que está com sintomas depressivos, tenho um amigo, percebi que o meu amigo está com sintomas de depressão. O que fazer? Conversa com ele. Fulano, tô percebendo que você está com tal sintoma. Sintoma não, né? Que a gente não vai falar sintoma no dia a dia. Que você está com tal dificuldade, tô te achando mais triste, tô percebendo que você está se isolando, tô percebendo que você está com a autoestima baixa, que você não está se cuidando, que você está com insônia. Ou a própria pessoa olhar para si e perceber essas dificuldades. E aí a primeira ajuda é pedir ajuda profissional. Importante reconhecer que é necessário pedir ajuda profissional. E num psicólogo, um profissional da saúde. Não é coach, não é terapeuta. Essas formas de cuidado são as possíveis formas de cuidados preventivas. Mas quando já se tem um sintomas de depressão que prejudicam o seu dia a dia, você precisa ir ao psicólogo e você precisa ir ao psiquiatra. Depois, esses dois profissionais vão te ajudar e te orientar a buscar os outros caminhos de cuidado. Por exemplo, buscar uma atividade física mais intensa para trabalhar junto com a medicação, porque assim como o cuidado é como um todo, o tratamento também é como um todo. Porque algumas pessoas fazem o caminho, percebi que eu estou com alguns sintomas de depressão, vai direto ao médico, vai direto ao psiquiatra, ou às vezes um neurologista, ou às vezes até um clínico geral. Não deveria, mas se não tem condições de chegar ao psiquiatra, vai ao médico, né? É importante isso, vai a um profissional da saúde. O mais ideal é procurar um psiquiatra, porque ele é mais especialista no assunto e ele vai te ajudar com mais efetividade. Ele vai entender possivelmente ele vai compreender melhor todo o contexto e vai te ajudar de uma forma mais efetiva com a medicação, com o processo de psicoeducação e de orientação, e ele também vai pedir para que você vá ao psicólogo. Porque, gente, a medicação ela vai atuar no aspecto biológico. Não, a medicação sozinha ela não dá conta. E a psicoterapia muitas das vezes dá conta dentro do aspecto preventivo. Dentro de um aspecto de atuar em crise, em adoecimento grave, também não. As duas precisam atuar juntas. Então, eu sempre trabalho isso, eu já disse isso aqui em outras vezes. Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então, aqui, a medicação ela vai atuar aqui, no aspecto biológico, no aspecto orgânico, na questão de amenização de sintoma, porque a Elizabeth Senni disse aqui, naquela definição que eu li para vocês. E a psicoterapia ela vai ajudar no aspecto comportamental, ajudar na melhora da autoestima, da compreensão do processo do tratamento,
processo de autoconhecimento, de entender as minhas origens, de onde eu vim, para onde eu vou, como que eu me cuido, como que é necessário eu identificar os meus comportamentos que são adoecedores, e aí que entra nesses aspectos aqui das causas também, para entender o aspecto genético, ambiental, social, comportamental, dentro de tudo isso, para ter uma efetividade maior. Então, buscou ajuda, começou a fazer a terapia, começou a usar a medicação. Às vezes a pessoa, mas eu não quero tomar remédio. Algumas pessoas me procuram na clínica, no consultório particular, falando isso, mas eu não quero tomar remédio. E às vezes até negligenciam o cuidado com isso. E aí eu falo assim, gente, uma coisa não anula a outra. As duas coisas precisam caminhar juntas. Semana passada mesmo eu atendi uma pessoa que já vem sempre batendo na mesma tecla. Não, eu quero tomar remédio. Só que a pessoa não é depressão, é ansiedade. A pessoa tem ansiedade generalizada e os sintomas da ansiedade têm deixado ela muito disfuncional. Tem prejudicado muito o cotidiano dela. E aí eu falo assim, olha, eu também acho, eu, Wesley Miranda, psicólogo, também acho que a medicação precisa vir em último caso. Mas precisa se avaliar quais são os prejuízos que essa ansiedade e essa depressão está trazendo para a sua funcionalidade, para a sua saúde, né? Que tipo de adoecimento é esse? Porque não adianta você atuar com fitoterápico, com óleos essenciais, com reiki, com terapia holística, com psicoterapia, se o aspecto está no biológico. Porque depressão é uma doença, isso é importante deixar claro. Tem uma falta de recaptação de serotonina, ou às vezes um aumento maior de produção de serotonina. Então é uma questão química, uma questão orgânica. E que se não tiver um ajuste, uma intervenção medicamentosa, não vai ter efeito e não vai ter uma melhora. A atividade física vai ajudar, a terapia vai ajudar, mas não vai ser o suficiente. Então, o mais importante de tudo é reconhecer que precisa de ajuda e buscar bons profissionais. Um bom psicólogo, um bom médico psiquiatra e ter o apoio de outras pessoas também. Não se isolar e buscar ajuda, buscar melhorar, que tem cura. Depressão tem cura. O que não tem cura é uma depressão crônica. Porque igual que no livrinho disse, os primeiros episódios depressivos, identificados no início e tratados de forma adequada, eles têm cura. O que não tem cura é uma depressão crônica, que segundo a ciência, segundo a psiquiatria, a partir do terceiro, a pessoa tem o primeiro episódio depressivo, o segundo episódio depressivo, um terceiro episódio depressivo, a propensão para virar uma depressão crônica é muito alta. Aí no quarto episódio depressivo já é uma depressão crônica. E aí vai se ter uma amenização de sintoma, um controle de sintoma e uma tentativa de uma qualidade de vida maior. E aí então vai tomar remédio para a vida inteira. É importante também colocar isso na cabeça das pessoas. A depressão, os transtornos afetivos, transtorno afetivo bipolar, borderline, esquizofrenia, esses transtornos de saúde, de adoecimento mental, né? É importante entender, é um adoecimento da cabeça. É igual a diabetes, é igual pressão alta, é um adoecimento da cabeça. Então as pessoas precisam entender que igual você vai precisar de insulina para a vida inteira, você vai precisar também do medicamento para poder ajudar a controlar os sintomas da esquizofrenia, dos adoecimentos também que vão sendo emergidos da cabeça, da mente, do cérebro. É importante entender isso, porque as pessoas criam um monstro tão grande por falta de informação, por ignorância, por
por informações falsas e erradas também que são passadas por aí, né? Então, gente, é isso. Já me delonguei demais, o vídeo já está indo para 20, 25 minutos. Qualquer dúvida ou a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda para novos temas, para falar mais sobre depressão, porque é um assunto que nunca se esgota, né? Eu não sou médico psiquiatra, eu já fiz um curso de psicofarmacologia, eu já acompanho vários psiquiatras, sempre converso, não longe de falar de um campo, de falar com propriedade de uma coisa que não é da minha formação. Eu sou psicólogo, sou psicodramatista, sou terapeuta comunitário e já fiz uma formação em psicofarmacologia e estudo sobre isso para me ajudar e orientar os meus clientes, né? Mas então é isso. Estamos aqui. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Um beijo, até o próximo